Meus amores, a síndrome do intestino irritável pode provocar dor abdominal, constipação, diarreia e até cãibras. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Clóvis Massato, que é gastro e também professor de medicina lá da PUC Londrina. Tudo bem, Dr. Clóvis? Tudo bem, Fernanda? Boa Boa tarde. tarde, é um prazer estar aqui de novo com vocês, presencialmente dessa vez, né? É uma Verdade. satisfação, na verdade. O prazer é todo nosso e que alegria, né? A gente está fazendo tanta entrevista online aqui via Skype, ou Meet, Zoom, enfim. E quando a pessoa vem aqui é outra coisa, né? Com certeza, A com sensação é certeza. diferente, gente. Sim, sim. Doutor, vamos lá. O que é essa síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável é uma disfunção do intestino. Então, o intestino começa a funcionar mal, ele pode dar tanto diarreia quanto constipação, ou seja, ficar com o intestino preso, mas uma característica muito importante é a questão da dor abdominal. Então, com frequência, acaba acontecendo essa associação, ou fica muito constipado com dor, ou com diarreia com dor, e são sintomas de duração bastante prolongada, né? Prolongado quanto tempo, mais ou menos, Tem doutor? pacientes que têm história de anos, né? Meu Deus, anos com dor abdominal, Sim. constipação e acha que é normal, porque tem gente que acha, o meu intestino é assim, é normal, eu sempre tenho dor. É aquela coisa de acostumar com o ruim, né? Então, a qualidade de vida vai ficando ruim à custa disso. Então, ela se acostuma, evita um ou outro alimento, achando que isso vai ser o suficiente e vai deixando de fazer muita coisa, às vezes de ir a um jantar, a visitar um amigo, justamente por causa disso, né? Já estão perguntando aqui se alimentos com leite pode prejudicar. É bastante frequente, em especial a questão da lactose. Então, a gente sabe que existe uma relação da lactose com a piora dos sintomas da síndrome do intestino irritável, né? É uma doença grave, doutor? Ela não é grave, mas como eu falei, ela acaba mudando muito a questão da rotina do dia a dia. Então, a qualidade de vida da pessoa cai muito. Então, o fato de ter a síndrome do intestino irritável não aumenta a chance de câncer ou doenças mais graves. No entanto, acaba restringindo a pessoa com relação às suas atividades, né? Eu tenho, por exemplo, um paciente que trabalhava com vendas e tinha que viajar. Ele perdia muita venda porque não conseguia viajar pela dor e pelo desconforto. Começou a tratar, zerou os sintomas. Hoje ele viaja até para o estado de São Paulo, para vários lugares e consegue trabalhar normalmente. Olha Né? que maravilha. E quais são as causas dessa doença, doutor? Ela é multicausal, então não é somente uma coisa. Diferente de uma infecção de garganta, que uma bactéria lá infecciona a garganta e a gente toma um antibiótico, a síndrome do intestino irritável, ela está relacionada desde fatores emocionais, então estresses, ansiedade, assim como alteração até do que a gente chama de flora bacteriana intestinal, as bactérias que a gente tem no intestino, pode ser ocasionado também por algumas disfunções da movimentação do intestino. Então, são várias coisas que acabam fazendo com que haja esse mau funcionamento. E quais são os principais sintomas, doutor? O principal sintoma é dor abdominal, então o paciente sempre se queixa de dor, desconforto, sempre fala que fica com a barriga inchada, gases, às vezes pode ter enjoo, e o intestino ora funciona demais, ora funciona de menos. Então, tem casos que o paciente tem diarreia 3, 4 vezes ao dia, ou então que fica sem ir ao banheiro 3, 4 dias, né? Então... Olha aí, Jaque, a sua pergunta está respondida, viu, minha linda? A Jaque mandou o WhatsApp aqui pra gente. Você tem dúvidas sobre a síndrome do intestino irritável? Estamos aqui com o Dr. Clóvis Massato, que é gastro. Você pode mandar a sua dúvida, eu estou com o celular aqui na mão. Pode mandar a sua dúvida agora no 991-765602. Doutor, tem alguma idade específica que pode acontecer a síndrome do intestino irritável? Classicamente, ela é comum mais nas mulheres, por volta entre 30 40 anos de idade, em especial, é o que mais se acomete. No entanto, a incidência tem aumentado tanto com os homens e agora até mesmo em crianças já é um diagnóstico aceitável isso, né, síndrome do intestino irritável. Olha aqui, a gente está recebendo aqui mais uma pergunta da Geni Jeremias. Oi, Geni, estou vendo sua pergunta aqui, minha linda. Ela diz o seguinte: eu tenho essa dor abdominal e eu tenho colite no intestino. Já está perguntando se tem cura e até mandou aqui um medicamento que ela está tomando, que é o Mesacol. Tomou 4 caixas, ela falou, que tomou 4 caixas desse Mesacol aqui. O que o senhor me diz, doutor? Bom, a colite já é uma condição um pouquinho diferente, é uma inflamação que acontece no intestino, formam-se várias feridas e a custa disso provoca a diarreia e a dor. Né? Então, são casos, normalmente, casos mais crônicos, que também precisam de um tratamento mais específico. Essa medicação que ela está utilizando ajuda justamente a reduzir essa inflamação.
e às vezes tem que tomar isso durante anos, ou dependendo do caso, até o resto da vida, né? Uhum. Olha aqui, a Sandra está perguntando o seguinte: Fer, pergunta para o doutor se uma pessoa pode sentir as duas situações, um pouco o intestino preso e em outros momentos o intestino solto. Pode ser a síndrome do Isso intestino também é irritável? uma coisa bastante interessante. Tem pacientes que vêm contando que ficam assim 3, 4 dias com diarreia e de repente para e fica uma semana sem ir no banheiro. E daí começa a ter Uhum. dor. Então pode oscilar, a gente chama de forma mista. Olha só, deixa eu ver quem é que está falando aqui comigo. A Marcela, inclusive, Marcela Breni. Estou lendo sua pergunta aqui. Inclusive, é uma pergunta que eu ia fazer para o doutor e ela já está fazendo aqui. Ela diz o seguinte: fui diagnosticada com a síndrome do intestino irritável, mas sem nenhum exame. Isso é possível apenas pelos sintomas que apresento? Tem algum exame que faça específico para diagnosticar, para detectar a síndrome, doutor? Então, a síndrome do intestino irritável, ela não tem assim um exame que mostre claramente isso. Então, por exemplo, numa úlcera do estômago, a gente faz endoscopia e encontra a úlcera. Na síndrome Uhum. do intestino irritável, ela não tem nenhuma alteração estrutural. Então, é estômago normal, intestino normal, ultrassom abdominal normal. Então, é um conjunto de sintomas que levam a esse diagnóstico. Muitas vezes, pacientes jovens que têm esses sintomas, a gente consegue fazer o diagnóstico. Quando os Uhum. pacientes são acima de 35, 40 anos de idade, a gente acaba abrindo mão de realizar alguns exames, porque existem outras doenças que podem trazer sintomas semelhantes. Por exemplo, um câncer de intestino. Então, a gente acaba fazendo uma colonoscopia, uma endoscopia. Então, quando o paciente é jovem e tem os sintomas típicos, porque a gente tem um critério que a gente chama de critério de Roma, que é um Uhum. critério que a gente utiliza para o diagnóstico, que é basicamente clínico. Mas a gente, Uhum. com certeza, tem que afastar outras doenças. Por exemplo, intolerância à lactose, alergia ao glúten, né? Então, às Uhum. vezes, pode ter sintomas semelhantes. Perfeito. Doutora Ana Kátia está falando o seguinte: eu fiz cirurgia da vesícula e tenho todos esses sintomas. Tem alguma relação com a falta da vesícula? Então, a cirurgia da vesícula, isso é bastante comum, só que assim, após o procedimento, após a cirurgia, até 6 meses a gente espera que o paciente tenha diarreia, desconforto abdominal, dificuldade digestiva. Após esse tempo, normalmente o organismo consegue recuperar, né? Uhum. Agora, se isso está persistindo por mais tempo, 1 ano, 2 anos, realmente pode ser que não seja decorrente da vesícula, mas talvez uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. Ah lá. Roseli, respondemos a sua pergunta aqui também, viu? Que era a mesma que o doutor respondeu agora. Vamos ver aqui, ó. Quais os alimentos que pioram a síndrome ou até mesmo ajudam a síndrome? É a Carol de Tamarana. Obrigada, Carol, pela sua pergunta. Isso também é sempre bastante controverso, que a gente sabe classicamente realmente que os alimentos com lactose pioram os sintomas, os alimentos Uhum. gordurosos, então frituras, então carnes gordas, batata frita, mandioca frita, bacon, torresmo, tem uma tendência a piorar. Uhum. Também alguns alimentos que produzem mais gases, tipo repolho, o feijão, né? Então Uhum. isso também tende a piorar. Para melhorar, assim, aí a gente muitas vezes tem que fazer tratamento de paciente por paciente. Entendi. É É específico daí, né? específico, aham. Tá. Outro aqui, tenho a síndrome, ataca sempre quando eu passo por algum estresse. Ela tem sangramento nas fezes, e ela diz que não quer expor o nome dela. Minha linda, é um homem, inclusive. A gente vai responder a sua pergunta aqui. Então, assim, Tem estresse, sangramento nas fezes. Ataca sempre quando o estresse está relacionado à com síndrome, doutor? certeza, ele é um dos principais gatilhos. Jura? Tanto que agora, nesse tempo de pandemia, é muito comum os pacientes com síndrome do intestino irritável virem descompensados, porque Uhum. seja assim a mudança de rotina, a ansiedade, o nervosismo, ele faz com que haja uma produção de algumas substâncias que vão estimular a funcionamento intestinal, a contração intestinal e muitas vezes vão piorar os sintomas. Então, isso Uhum. acontece com grande frequência. Quanto ao sangramento, não é comum na síndrome do intestino irritável. Então, Uhum. eventualmente, esse paciente pode ter até uma doença hemorroidária, alguma outra coisa que, pelo fato de ficar constipado, acaba sangrando, Tá, né? entendi. Ó, mais uma pergunta aqui. Gente, tanta gente mandando pergunta. Estou É que é impressionada muito aqui, doutor. frequente, essa doença é muito frequente. Estou impressionada. Olha aqui, é normal. Toda vez que eu tomo café da manhã, eu passo mal com diarreia. Carla de Jataizinho. Olha, Jataizinho, Tamarana, Londrina e toda a região assistindo aqui o Ver Mais. Obrigada, Carla, pela sua pergunta.
É normal? Pode ser a Isso síndrome? pode acontecer, porque um dos aspectos que é interessante, a gente tem um reflexo chamado reflexo gastrocólico. Quando a gente come, o estômago se distende, isso estimula justamente o intestino a funcionar. Então, de manhã, que a pessoa desperta, às vezes está muito assim, sonolenta, toma o seu café da manhã, isso vai estimular intensamente e tem que correr no banheiro. Não é que aquilo que ela comeu já está saindo, mas é que houve esse estímulo. Pacientes com síndrome do intestino irritável podem ter esse reflexo gastrocólico mais intenso. Meu Deus, olha aqui a outra telespectadora aqui, mas não está o nome dela aqui no WhatsApp, mas ela diz o seguinte: passo muito mal com cólica intestinal, abaixa minha pressão e a língua chega a enrolar. Ela diz que passa muito mal mesmo. Pode ser assim, Pode doutor? acontecer, porque o que acontece? Há um espasmo da musculatura intestinal, isso provoca dor. E o intestino, ela tem uma ligação com alguns tipos de inervação que vão influenciar tanto na pressão, quanto principalmente na questão de queda de pressão. Então, tendo a dor, pressão cai. Caindo a pressão, baixa a circulação do cérebro. Então, a pessoa pode até desmaiar, enrolar a língua, fica com a mão suando, fica pálida, né? Então, isso pode acontecer mesmo. Aí, minha linda, procura um médico especialista. Olha, estão perguntando aqui no WhatsApp qual é o nome do doutor. A gente está conversando ao vivo aqui com o doutor Clóvis Massato, tá? Que é gastro. Doutor, a Viviane diz que tem diverticulite e sofre muito. É o mesmo sintoma? Ela pergunta. É um pouquinho diferente, porque a diverticulite, que já é uma alteração da anatomia do intestino, em que se formam várias saculações, uns buraquinhos no intestino, com saquinhos assim, que acumulam resíduos e podem inflamar e causam dor, né? O tratamento é um pouco diferente, porque muitas vezes a gente tem que melhorar o funcionamento intestinal. Se estiver inflamado, a gente tem que tratar essa inflamação, às vezes até com antibióticos, né? Para então fazer melhorar. Mas assim, faz parte do diagnóstico diferencial. Então, pacientes às vezes com mais idade tem que investigar a doença diverticular também. Tá. E o tratamento da síndrome do intestino irritável, doutor? Então, o tratamento vai envolver, principalmente, sim, melhora dos hábitos alimentares. Então, aquela coisa de comer mais saudável. A atividade física também acaba sendo muito importante. Tá. Melhora da qualidade de vida, no sentido, por exemplo, de trabalhar melhor o estresse. Então, por exemplo, pessoas que são muito tensas, muito ansiosas, fazer algum tipo de atividade onde consigam descarregar suas tensões, né? E, logicamente, o tratamento medicamentoso, que daí vai envolver de caso a caso. Então, a gente tem medicamentos que vão melhorar a movimentação intestinal. A gente hoje tem trabalhado muito com o que a gente chama de probióticos, que são bactérias que ajudam o intestino a funcionar. Já tem vários estudos trazendo isso muito claramente, que o fato de a gente suplementar esses probióticos, a resposta de melhora da dor é bastante grande. Então, a gente tem várias alternativas. E não é só um medicamento, temos vários tipos de tratamento, e normalmente individualizado de paciente para paciente. Legal, que às vezes o que é bom para um vai ser bom para outro, Sim, né? exatamente. Enfim, para a gente encerrar, doutor, tem como prevenir a síndrome do intestino irritável? A prevenção tem que começar lá desde pequenininho, desde criancinha, ou seja, alimentação saudável, um estilo de vida mais saudável, trabalhar muito essa questão de estresse. Então, isso talvez seja muito complicado pelo padrão de vida que hoje a gente tem com tanta correria, desde cedo as crianças tendo aula disso, aula daquilo. Então, melhorar a qualidade de vida. Então, talvez curtir as coisas boas da vida, fazer a coisa com menos preocupação, ser um pouquinho mais tranquilo. Perfeito. Doutor Clóvis, muito obrigada, viu? E o doutor vai ter que voltar, viu, Ellen? Já anota aí para o doutor voltar para responder todas as dúvidas que vieram aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Fernanda.